Leitura preliminar, então, 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O desvendar das intimidades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que Tu possa nos dar sabedoria para que a Tua palavra possa vir de encontro às necessidades de cada coração e fazer a obra que Te apraz, ó Deus. Ajuda-nos para que Tu possa ser exaltado através da mensagem nessa noite. Perdoa os nossos pecados, é em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Agora o nosso texto é no livro de João capítulo 8, João 8, dos versos 3 até o versículo 11. Trata da mulher adúltera. João 8, 3 a 11 diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. O desvendar das intimidades. Aqui nós temos no nosso texto uma mulher flagrada no ato de adultério. Essa passagem aqui não aparece em alguns manuscritos antigos. E quando é referida, nem sempre é referida em todos os evangelhos. Ela é encontrada aqui no livro de João, parece perdida essa história aqui. Mas Jesus sempre usou parábolas para ensinar lições. E aqui ele está ensinando através de um caso real de adultério. Ele vai trazer-nos lições. Mas alguém dirá: não me serve essa mensagem. Por quê? Porque eu não vou adulterar, eu nunca adulterei. Mas a palavra de Deus, numa passagem como essa, traz riquíssimas exortações aos nossos corações. Nós sempre encontramos algo que é aplicado na minha vida dentro da palavra de Deus. Não importa o que seja dito a respeito dessa mulher adúltera, nós vamos ver qual a lição para as nossas vidas. Então, uma personagem, a mulher adúltera; outro personagem, o povo, os escribas, os fariseus; e outro personagem, Jesus Cristo, trazendo ensinamento. A mensagem é dirigida a todas as pessoas que estão olhando para essa passagem, para essa mulher adúltera e nos nossos dias hoje. Então, no ato de adultério, os líderes religiosos armam uma cilada para, conforme diz a palavra de Deus, pegar Jesus em alguma coisa para que pudessem acusá-lo em relação
ao que estava acontecendo. Desvendar das intimidades. O que é desvendar? É alguém que está vendado, né? E tira a venda. Isso é desvendar. Tornar-se claro. Evidenciar. Então aqui nós vamos ver o que foi evidenciado nessa passagem em relação a essa mulher, em relação aos escribas e fariseus e o povo, e em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, versículo 3, nós vamos ver a intimidade da mulher adúltera. Versículo 3, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. A mulher estava adulterando, ou seja, a mulher era casada e tinha tido um relacionamento fora do casamento. Isso é adulterar. Uma pessoa casada tendo um relacionamento fora do casamento. Então, os escribas e os fariseus disseram, ela está em pecado, acusando a mulher. O casamento, irmãos, é uma união física entre o homem e uma mulher. Nós sabemos isso. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele colocou no jardim e formou uma família. Disse que o homem deixará, pois, seu pai e mãe, unir-se-á a mulher e serão os dois uma só carne. Então, se são uma só carne, o relacionamento carnal deve ser dentro desse uma só carne. O homem e a mulher nesse casamento, nessa comunhão que eles estabeleceram diante de Deus e diante dos homens. Então, o adúltero é aquele que quebra aquele voto que foi feito diante de Deus e diante dos homens. Esse é o adúltero. Então, quando há infidelidade, isso afeta o relacionamento dentro do casamento. Há uma discórdia. Então, muitas pessoas podem dizer, mas essa mensagem não vale para mim, porque eu sou fiel à minha mulher, e a mulher pode dizer, eu sou fiel ao meu marido. Mas aqui nós vemos que isso foi declarado abertamente, publicamente foi colocado para nos trazer ensinamentos. Então, o adúltero é aquele que corrompe-se no seu relacionamento de fidelidade com o seu marido ou com a sua esposa. Isso é normal? Sim, hoje, aos olhos da sociedade, isso é uma coisa normal. Adulterar, hoje, não tem importância nenhuma. Nós vemos isso em programas de televisão, em novelas, em filmes, é a coisa mais normal. Mas conforme a palavra de Deus, não. Isso é um pecado. Cabe salientar, irmãos, que para Deus pecado é pecado. Não há um pecado maior e não há um pecado menor. Há sim o ato do pecado. Então aqui foi estabelecido um relacionamento e foi quebrado esse relacionamento. Isso é pecado, é errar o alvo diante daquilo que se foi comprometido. Então, foi feito algo geralmente em oculto, porque se não é desvendado o adultério, ele vai ficar eternamente em oculto entre aquelas duas pessoas. Mas aqui no caso da passagem, a mulher foi pega no próprio ato do relacionamento carnal com aquele homem. Então foi descoberto e foi tornado público. Para quê? Para que Jesus pudesse dar um tratamento digno a essa mulher pelo seu fato de adulterar. Então, apesar de ter adulterado, nós vamos ver que só uma parte foi trazida aqui perante Jesus Cristo para sofrer a punição. O homem não aparece aqui, só aparece a mulher. Por quê? Porque não pode a mulher, no caso do adultério, fazer o adultério sozinha. Porque adultério é quebrar esse relacionamento com alguém que invade o casamento. Então, Deus, Ele quer que nós, à luz da sua palavra, nos comportemos em todos os momentos da nossa vida, no momento que assumimos um relacionamento de conformidade com a sua palavra. O homem tem um hábito de fazer do seu jeito e achar que está fazendo as coisas certas. Mas, em algum momento, pode ser descoberto e pego, como foi no caso aqui dessa mulher que adulterou. Então, não é comum, não deve ser comum no relacionamento das pessoas, mas as pessoas fazem com que isso seja quebrado. E nós vemos aqui os legalistas, os fariseus, trazendo a mulher para que ela pudesse ser punida.
1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A prostituição e o adultério é um pecado contra o corpo. E aqui nós estamos falando em relação a uma pessoa salva em Jesus Cristo. O pecado já é grave pelo fato de cometer o adultério, muito mais ainda porque vai afetar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então o pecado de adultério ele é duplamente grave diante dos olhos de Deus, porque além de afetar essa comunhão, esse contrato que foi feito com outrem, está afetando o Espírito de Deus, no caso do crente, que habita em nosso coração. Então é um pecado que não vamos valorizar maior ou menor, mas ele é duplamente contra Deus. E muitas vezes ele não é descoberto, irmãos. Quantos e quantos casos, depois que a pessoa morreu, crente, chegou ao conhecimento das igrejas e foi escândalo. Até então era oculto, mas em algum momento ele vai ser descoberto. E a palavra de Deus diz, fugir deste tipo de comportamento. Quantos e quantos roubos, assaltos, assassinatos são descobertos, mas quantos não são descobertos? Então, o homem acha que ele vai cometer o que bem entende diante dos olhos de Deus e que ele vai passar impune. Mas Deus está sobre todas as coisas. Ele pode até fugir da justiça do homem, mas da justiça de Deus, de maneira nenhuma, ele vai fugir. Então, quando é pego no flagrante, ele envergonha a pessoa. É o que estava acontecendo aqui com essa mulher. Eles trouxeram essa mulher publicamente para que ela pudesse ser tripudiada, envergonhada sobre aquele fato de adulterar com um outro homem. Ela foi pega em flagrante. 1 Timóteo 5,24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E em alguns se manifestam só depois. Os pecados que ainda não foram tratados, não foram julgados. Irmão e irmã, vale para mim. Um dia Deus vai tratar isso. Eu posso esconder, mas um dia Deus vai tratar, vai tornar, se for necessário, até público. Aqui a mulher foi apresentada publicamente para ser execrada, para ser punida publicamente, para ser levada a uma vergonha. Por quê? Porque ela quebrou aquilo que foi consagrado, o casamento. Então ela era, a ideia dos fariseus e dos escribas era tornar essa mulher maldita diante do povo. E era assim que funcionava naquela época. Mesmo que hoje não possa significar nada, mas naquela época era desgraça para qualquer pessoa. E aqui nós vemos só a mulher recebendo essa punição e essa desgraça por parte desses fariseus. Há um ditado popular: este assassino escapou do juízo dos homens, mas não escapará do juízo de Deus. Aqui os homens estavam fazendo juízo a essa mulher. Os escribas, os fariseus, os conhecedores da lei estavam tentando punir somente a mulher. Eclesiastes 2,14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então não se vanglorie porque tu é muito esperto e que tu faças as coisas e ninguém sabe. Algum momento Deus vai tornar isso público. O desvendar da intimidade. A pessoa vai sendo acuada, vai sendo pressionada até o ponto de falar. É o que eles tentaram fazer com essa mulher aqui. Eles chegaram ao ponto de dizer assim: confessa publicamente aquilo que nós vimos que tu estava fazendo em oculto. Mostra o teu pecado publicamente. Jeremias 17, Deus, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O juízo, irmãos, pertence a Deus, não pertence ao homem. O homem, por mais que se considere melhor do que o outrem, o juízo, conforme a palavra de Deus, pertence a Deus. Hebreus 4,12. Como é feito o juízo de Deus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma,
do espírito das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Então, a palavra de Deus é que deve revelar o que está em oculto. E ela, quando é pregada, irmãos, por isso que ela é importante, ela vai revelar o nosso pecado. Talvez não o pecado de adultério, mas um pecado nosso de estimação que nós temos encoberto, que nós não confessamos, que impede uma comunhão perfeita com Deus e que impede as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Por quê? Porque eu estou vivendo em pecado e estou escondendo o pecado. Então, em algum momento, isso vai ser manifesto. Por quem? Pela palavra do Senhor. Por isso que quando ela é pregada, ela precisa fazer a obra no meu coração para que eu possa me arrepender, para que eu possa confessar, para que eu possa abandonar e restabelecer a comunhão com o Senhor. É assim que tem que ser tratado, e não como esses fariseus hipócritas que estão tratando aqui com essa mulher em razão do seu adultério. A palavra de Deus desvenda a intimidade do coração, mesmo que o homem persevere em ocultar essa intimidade. Em algum momento vai tocar no meu coração. Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Quando a palavra é pregada, irmãos, ela deve penetrar no meu espírito, no teu espírito, para fazer a obra em cada coração. Quantas e quantas histórias, o irmão Joel contou várias e várias histórias de que quando ele pregava a palavra de Deus na prisão, aqueles encarcerados ouviam a pregação, muitos davam de ombro para a palavra de Deus, mas muitos foram tocados por essa espada viva e eficaz, penetrou na alma da pessoa, trouxe a divisão e entendimento. A pessoa aceitou Jesus Cristo como Salvador. A partir dali, aquilo que estava em oculto, e ela confessava e batia a pé para a justiça, não fui eu, não fui eu. A palavra transformou essa vida, trouxe salvação, e essa pessoa confessou publicamente, não precisou que alguém trouxesse, ela confessou publicamente. Por quê? Porque a palavra desvendou a intimidade desse coração, e aquilo que estava em oculto foi manifesto publicamente. Essa é a palavra que é pregada, e essa é a palavra que nós devemos pregar, transformando vidas, corações, pessoas que estão à margem da sociedade, mas que têm uma oportunidade de ter uma vida digna diante de Deus. Quando confessam o seu pecado, abandonam, vão pagar publicamente? Vão pagar diante do homem? Vão ter consequências? Mas vão estar com a alma lavada, o espírito livre dessa condenação. Por quê? Porque a palavra transformou essa vida. Publicamente vão manifestar. Olha essa lava-jato. Na outra mensagem eu citei. Quantos e quantos foram presos, foram processados e batem de pé junto. Não fiz. Negando. Algum momento Deus vai fazer com que isso seja manifesto. As provas mostram que ele é culpado, mas ele nega, ele morre, mas ele não confessa. Precisa a palavra de Deus para transformar essa vida, para que possa confessar o seu pecado diante de Deus e dos homens e pagar por aquilo que precisa ser pago. Essa é a palavra que desvenda a intimidade, e não na pressão como queriam esses fariseus legalistas, mas não olhavam para o seu próprio pecado, não olhavam para a sua própria vida. Então a palavra de Deus, irmãos, ela revela as intimidades, as intenções profundas de cada coração, sem a interferência humana. Deus usa o homem para pregar, mas é o Espírito de Deus que faz a obra no coração. O homem é um instrumento, e aí a palavra de Deus transforma. Ele não precisa ser coagido, ele não precisa ser subornado para confessar talvez algo que não tenha feito. A palavra é que transforma, conforme nós lemos esse versículo. Por quê? Porque ela é fogo, ela é uma penha, ela é um martelo, ela bate, até a pessoa converter-se e confessar seu pecado. Quantos pecados que nós temos em oculto, que nós precisamos confessar. Só a palavra pode fazer isso. Preciso abandonar, só a palavra vai fazer isso, não há outra forma. Então a intimidade dessa mulher, ela foi desvendada, ela foi execrada publicamente para todos saberem o que ela tinha feito. Cabe lembrar
que na época de Jesus Cristo, quando esteve entre nós, o judeu orava da seguinte forma: Senhor, eu agradeço que eu não sou, primeiro, gentil, que eu não sou um fariseu, que eu não sou publicano e que eu não sou uma mulher. A mulher era desprezada, tamanha era o desprezo da mulher. E eles trouxeram isso tentando fazer com que ela sofresse muito mais. Já era desprezada por ser mulher. E agora muito mais. Legalistas. Versículo 4 e 5 do nosso texto. E pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes sobre isso? A lei diz assim, Senhor. E tu, o que falas? Se mostrando santos, se mostrando melhores do que o próximo, mas talvez com um pecado muito mais aborrecedor do que dessa mulher. Um pecado muito mais detestável do que dessa mulher. Prontos a acusar, mas não prontos a confessar. Não prontos a aceitar o poder da palavra do Senhor. Queriam pegar o Senhor em algo para acusá-lo, ao invés de confessá-lo como o Messias, como o Salvador. É assim que o homem vive em nossos dias. Levíticos 20:10 diz que também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera, o homem e a mulher. E aqui só estavam trazendo a mulher. Que lei é essa que eles queriam pegar e condenar a mulher, se mostrando mais santo do que o outro? O erro desses escribas, desses fariseus, supondo entender aquilo que Deus falava aos seus corações, mas viviam numa miséria espiritual. Líderes, mas com um pecado muito maior do que essa mulher. E pior ainda, não queriam confessar seus pecados. Difícil, irmãos, de entender, mas é fácil pegar o outro errando. Agora, eu confessar, eu abandonar, eu olhar para o meu interior, para a minha mente, para o meu coração e ver o que eu estou fazendo conforme a palavra de Deus, se agrada ou não a Deus, isso é um desafio diário para a nossa vida. Armaram um plano contra Jesus, pois queriam pegar o Senhor. O que tu dizes, Senhor? Queriam acusar o Senhor. Não só a mulher, mas que o Senhor fosse também, talvez, apedrejado. Por que não trouxeram o homem que adulterou com ela? Deuteronômio 22 diz: quando um homem for achado deitado com a mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher que se deitou com o homem. Assim, tirarás o mal do teu meio. A forma de tirar o mal não é condenar só um, é tirar os dois. Por que queriam matar só a mulher? Quando houver moça virgem desposada com algum homem e um homem a achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedra, até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do teu meio. Então não faça parcialmente, faça completamente conforme a palavra do Senhor. Ou fique na tua. Fique alimentando o teu pecado, se tu não quer confessar. Não tente ser mais puro, mais santo do que o outro. Faça aquilo que agrada ao Senhor, aquele que é salvo, porque o incrédulo, para ele não dá nada, para ele não está nem aí. Eu estou tirando uma casquinha, eu estou tirando a vantagem de alguém. Ele quer isso. Agora nós como crentes, irmãos, seja qual for o pecado, nós precisamos ter esse cuidado de cuidarmos aquilo que realmente está impedindo a nossa comunhão com Deus, com os irmãos e principalmente afetando o nosso testemunho junto ao próximo que precisa de Jesus Cristo como Salvador. Por que eles não levaram ela à presença do Senhor para aceitar Jesus? Levaram para acusá-la e também acusar o Senhor. Então Moisés foi claro, o adúltero e a adúltera, os dois que cometeram a união carnal, devem pagar pelos seus pecados. Se quiserem fazer, façam assim. Se não, não façam. Então, esconder, talvez, aquele homem, por quê?
Porque talvez muitos desses fariseus, escribas, hipócritas, estavam adulterando também. Estavam no mesmo pecado desses homens, do homem que eles esconderam. Então eles tinham culpa no cartório, porque senão teriam trazido esse homem. Mas se talvez trouxesse um homem, o homem diria assim, mas o que tu quer me condenar se tu está pior que... E aí vai descrever o que tu está fazendo, imagina. Então, esse aspecto nós precisamos ter em conta. E eles dizem, tu pois que dizes, perguntaram a Cristo, e Jesus, versículo 6, e isto diziam eles tentando-o, para que tivessem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Parece que Jesus não deu bola. Não, mas Jesus estava dando um tempo para que esses escribas e fariseus morressem pela sua própria boca, porque estavam querendo condenar a mulher conforme a lei, e Jesus deu um tempo para que depois ele pegasse eles na sua astúcia e fossem eles condenados. Mateus 5,17, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus Cristo já havia ensinado isso, que ele veio cumprir a lei e não quebrar a lei. E eles queriam acusar Jesus Cristo com base na lei. Tiago 2,10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, quando Jesus deu esse tempo para esses escribas e fariseus, foi para que eles pudessem refletir, depois que ele vai fazer a pergunta fatal para eles, conforme a palavra de Deus, conforme a lei do Senhor, a lei dada por Moisés, o que eles estavam praticando e deixando de praticar para poder eles serem justos e condenar aquela mulher. Cabe aqui lembrar, irmãos, que jamais Cristo queria passar a mão em cima dessa mulher e deixar ela simplesmente passar batido. Não, não. Ele trazia um ensinamento através da sua atitude. E Jesus aqui mostra que é incapaz de cumprir, conforme fala Tiago, e conforme ele falou em Mateus 5,17, que o homem é incapaz de cumprir a lei perfeitamente. Por isso que a lei não pode nos justificar e a lei não pode salvar. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, Efésios 2:8. E isso, irmãos, é um dom dado por Deus. Eu não posso querer ter esse dom, é Deus que dá isso. A salvação é dada por Deus, conforme também versículo 9. Então a salvação é um dom de Deus. Não pode as minhas obras, como eles queriam mostrar aqui a sua santidade, salvá-los. Eles precisavam era de arrependimento. Olha o que diz Jó 31, 31 a 34. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria, eu a vi andante. Se como Adão encobri a minha transgressão, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta. Então Jó aqui está dizendo que ele desabafa diante de Deus porque ele havia recebido uma pressão muito grande daqueles amigos da onça em razão de dizerem que ele estava recebendo o castigo de Deus por causa do pecado que ele estava vivendo, mas não é isso. Jó desabafa dizendo que se, como Adão, ele encobrisse o pecado, ele não seria digno de estar na presença de Deus. E Adão, lembra, quando pecou, Eva culpou Adão e o Adão culpou a Eva, e ficou naquele empurra-empurra. Ao invés de confessar, ocultou. Então nós não podemos. Jó, mesmo sendo acusado por seus amigos, ele se manteve íntegro, ele não jogou em cima de ninguém a culpa. Ele mesmo disse, se eu pequei, eu mereço aquilo que estou sofrendo. Se é que vocês dizem que eu pequei, eu mereço tudo que eu estou sofrendo. Jamais vão me levantar contra Deus. Então, ele faz um desabafo e ele mostra que diante de Deus nada pode ser escondido. E Deus revela. Então, versículo 34, ele diz, trema eu perante uma grande multidão. Ele diz que o desprezo que ele estava recebendo
não o faria confessar o pecado que eles estavam acusando, mas sim o seu relacionamento com Deus, porque ele se mostrava dia a dia digno diante de Deus. Então ele derramou o coração diante de Deus, não se mostrando melhor do que qualquer homem, mas se mostrando dependente da graça e da misericórdia de Deus e do juízo de Deus, se Deus assim o fizesse. Um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso um dia trará juízo tudo aquilo que está encoberto, assim como Adão encobriu, assim como talvez eu esteja encobrindo, um dia Deus vai trazer. Não há delito que nós possamos esconder diante de Deus. Será um peso se nós escondermos, irmão, qualquer pecado durante a nossa caminhada cristã, será um peso desnecessário que nós estamos carregando ao invés de confessarmos, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, conforme diz Tiago, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. João fala isso também. Então nós precisamos confessar, não precisamos na nossa caminhada cristã carregar e nem esperar que alguém nos acuse para que nós venhamos a confessar. Prossiga de forma santa, irrepreensível diante de Deus. Não carregue um fardo desnecessário para que tu possas glorificar a Deus com a tua vida. Podes esconder dos homens, mas nunca vai esconder de Deus. Ele sonda dia a dia o nosso coração. Então, esse primeiro momento, nós vemos aqui a intimidade da mulher que estava em pecado, o pecado do adultério. Sabeis que o vosso pecado há de te achar. Como achou essa mulher aqui, um dia o nosso pecado vai nos achar. Em segundo lugar, a intimidade dos escribas e dos fariseus, versículos 7 e 8. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quem está sem pecado? Foi o que Cristo disse para aquela multidão. Vocês estão me acusando. Estão querendo me pegar em algo. Já não foi o suficiente trazer a mulher aqui. Agora, quem de vocês não tem pecado? Esperavam que Cristo talvez a condenasse publicamente como eles queriam. Não, mas Cristo usou de sabedoria. Usou de entendimento que vem de Deus. Quem está sem pecado dentre vós? Querem matá-la? Então vocês vão morrer junto. Porque quem de vocês não peca? É muito fácil acusar o outro. Então, Cristo mostrou a necessidade de nós sermos dependentes da palavra do Senhor. Não faça nada por parcialidade. Não faça nada buscando um proveito próprio ou para proteger alguém. Jeremias 17, 9 diz que enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Deus. O versículo 10 diz que Deus sonda o coração e Ele sabe a intenção de cada coração. Versículo 9 do nosso capítulo 8 de João. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, quer dizer, pesou a consciência deles, Deus tocou através da sua palavra no íntimo do ser, a espada de dois gumes foi lá e fez a obra naquele coração, saíram um, a começar pelos mais velhos até os mais novos. E ficou Jesus sozinho com a mulher ali no meio. Desvendar da intimidade desses escribas, desses fariseus e do povo também. Eles haviam descoberto a intimidade da mulher e Cristo descobriu o que estava dentro do coração deles. Descobriu sem falar nada. Cristo escancarou que eles eram tão pecadores como aquela mulher. Foi no íntimo da alma, da consciência. Saíram um por um, ou seja, mostrando: eu tenho culpa no cartório. Eu não sou tão santo assim como eu estou dizendo que eu sou santo. Querendo acusar essa mulher. Eu preciso sair daqui, porque senão daqui a pouco o meu pecado também vai ser manifesto aqui. Eu vou passar uma vergonha. Saíram um a um. Nós lemos lá no nosso texto inicial de 2 Coríntios, capítulo 4,
Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. Os escribas e os fariseus estavam falsificando a palavra de Deus, adaptando para a sua realidade. Isso é falsificar a palavra de Deus. Não estavam cumprindo completamente. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, Cristo manifestou a verdade. Aqui no nosso texto de 2 Coríntios 4, de 1 a 6, o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo daqueles mercadores, naquela época, quando faziam as suas negociações, eles misturavam no produto bom alguma coisa para ganhar peso, eles batizavam o produto para vender por um preço real, mas com uma qualidade inferior. E Paulo aqui, ele está traçando esse paralelo quando ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 4, mostrando que quando nós temos pecados não confessados na nossa vida e queremos dizer que cumprimos a palavra de Deus, nós estamos falsificando a palavra de Deus na nossa vida e principalmente no nosso testemunho. Nós estamos tentando ter um ganho, mas estamos em pecado. Então, esses fariseus, esses escribas, oradores, eles eram muito espertos no sentido de se preocupar em distorcer a palavra do Senhor para o seu benefício. Deus não aceita disso. Deus não quer que nós adaptemos a palavra de Deus à nossa vida. Deus quer que nós pratiquemos a sua palavra na íntegra na nossa vida. Confessando o pecado, abandonando o pecado e vivendo em santidade. Olhando para a nossa vida em primeiro lugar. Olha o que diz lá em Mateus 7, 3 a 5, eu não vou ler, mas Cristo dá um exemplo de pessoas que queriam retirar o cisco que estava no olho de um irmão, não reparando que tinha uma trave, um pedaço de pau no seu olho, tapando a visão, atrapalhando, para que pudesse ajudar o irmão a tirar aquele cisco. Praticamente era imperceptível, mas eles queriam mostrar a sua espiritualidade. Queriam ajudar o outro, mas não olhavam para o seu problema. E isso, irmãos, nós constantemente fazemos na nossa vida. Acusamos o pecado do irmão, mas não confessamos o nosso. E aqui esses fariseus, esses escribas, quando Cristo falou a eles, saíram de um a um. Por quê? Porque eles tinham um pecado muito maior do que o pecado da mulher, tinham aquela trave no olho deles e queriam tirar o cisco do olho da mulher. E eles, quando viram a verdade da palavra de Deus, saíram um a um da presença do Senhor. Ficou só a mulher adúltera. Cristo não permitiu que a multidão julgasse aquela mulher. Não porque ela não merecia julgamento, mas não cabia àquela multidão, aqueles escribas, aqueles fariseus, julgar aquela mulher. Então, quando ele falou a verdade, saiu um a um, olhando para a sua vida. A começar pelos mais velhos, diz a palavra do Senhor. O idoso, ele tem muito mais pecado do que um jovem. Por quê? Porque ele viveu mais. E como nós pecamos diariamente, muitos podem controlar talvez mais do que os outros. Mas na minha idade eu tenho muito mais pecado do que os meus filhos. Por quê? Porque eu vivi muito mais. Eu tive mais condição de fazer o errado do que agradar a Deus. Então, começaram os mais velhos a sair. Por quê? Porque pesou muito mais na consciência desses velhos até chegar nos novos. Saíram da presença do Senhor ao invés de confessarem os seus pecados. Bateu na consciência deles. Queriam condenar a mulher, mas eles foram condenados não, eles foram desnudados dos seus pecados pelo
Senhor. Ezequiel 9:6. Matai velhos e jovens, e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante de Deus. Os primeiros a morrer foram os velhos, saíram da presença do Senhor, porque tinham muito mais pecado do que aquela mulher, pecados não confessados. Então, irmãos, quando nós oramos pedindo a misericórdia de Deus para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para que venham se arrepender, nós temos que ter o mesmo rigor de pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós venhamos a nos arrepender pela mesma palavra que é pregada, para que o nosso pecado possa ser desnudado, escancarado na nossa vida e nós possamos confessar diante do Senhor. Deus sabe, claro que sabe, mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e confessemos e abandonemos o pecado. Senhor, eu pequei, especificamente nessa área. É isso que a palavra de Deus deve fazer. Então, peça misericórdia para os outros, mas também peça sobre a minha, sobre a tua vida, porque é muito fácil nós olharmos para o outro. Oramos, então, muitas vezes sendo rígido para com os outros, mas não para conosco. Gênesis 6:3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O Espírito de Deus, irmãos, trabalha na vida do novo, do velho, seja qual for a idade. O importante é pregar a palavra. O importante é ter uma vida de testemunho, para que não venha nada a ser publicamente escancarado, nos acuse e nos faça perder esse testemunho, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo através da nossa vida. Não estou dizendo que nós seremos 100% perfeitos, mas nós precisamos ter o cuidado de não pisar no sangue de Jesus Cristo com os nossos pecados de estimação. Precisamos ter o cuidado de proceder conosco como procedemos também com o outro. Eclesiastes 4:13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. A pessoa envelhece, muitas vezes no banco da igreja, é crente de 50 anos, mas não se deixa admoestar pela palavra do Senhor. Tem seu pecado e não quer confessar. Não permita isso, irmão. Que a misericórdia de Deus, quando a palavra é pregada, possa transformar a minha vida, a tua vida, e nós possamos confessar qualquer tipo de pecado que impede uma comunhão perfeita com o Senhor. Senhor, que dizes tu? Perguntaram a ele. Senhor, o que tu diz da minha vida, Senhor? O que tu diz da minha vida? Como o pastor falou hoje de manhã, será que Deus, olhando para a minha vida, Ele vai dizer que realmente eu estou vivendo de forma que agrada a Ele? Então, o tempo de igreja, irmãos, anos de crente, muitas vezes, traz o envelhecimento e traz o endurecimento do coração, que não se deixa admoestar pela palavra do Senhor. Versículo 9. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um. Ouviram o quê? A palavra do Senhor, a palavra do Salvador. Saíram um a um. Existem pessoas que se convencem dos seus pecados, mas não se convertem verdadeiramente ao Senhor. Convence que precisa se arrepender, aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas não faz uma transformação interna no seu coração. Ouve a pregação da palavra, seja pela internet, seja presencialmente, e sai como chegou. Convencido, mas não convertido. Por quê? Porque como esses homens, um a um, foram saindo, ao invés de ficar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou tão pecador quanto essa mulher. Preferiram virar as costas para o Salvador e saíram um a um. Convencidos pela palavra que ouviram, mas não convertidos. Por quê? Porque não confessaram o seu pecado. A intimidade revelada desses escribas, desses fariseus e do povo. Um a um foram se retirando, porque o Senhor, com o poder da palavra, revelou. Então não importa a idade, a pessoa precisa
ouvir a pregação, precisa aplicar na sua vida, permitir que o Espírito faça a obra e confesse, se converta e o crente se arrependa do seu pecado e abandone. Então aconteceu com aqueles ouvintes e muitas vezes, irmãos, acontece conosco. Talvez até eu pregando, para mim isso aqui, pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se eu não aplicar na minha vida, de pouco adianta eu pregar a palavra de Deus. Eu preciso estar numa comunhão perfeita com o Senhor, sempre achando a palavra é para mim. Mas eles disseram, não vamos mexer nisso aqui, vamos sair de fininho. Vamos sair, talvez até sem ninguém notar, mas aí como saiu todo mundo, só ficou a mulher. Aí notou-se que tinha alguma coisa assim. Talvez um pensou, não, eu vou sair, ninguém vai ver. Mas aí foi um a um saindo, ficou só Jesus, Cristo e a mulher. Ao invés de confessar, saíram. Preferiram não mexer na ferida. Por quê? Porque quando mexe na ferida, muitas vezes fede. Quando nós mexemos no nosso pecado, muitas vezes, diante de Deus, cheira mal. Mas nós precisamos confessar, irmãos. Não saia de mansinho. Se a palavra tocar no teu coração, não tem Jesus Cristo como Salvador, aceite o perdão de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nós, como crente, que nós possamos confessar o nosso pecado. A mulher ficou diante do Senhor e se arrependeu, diferentemente do povo e desses escribas hipócritas. Então, vimos a intimidade da mulher que estava no pecado do adultério, vimos a intimidade desses escribas e fariseus que queriam julgar a mulher e condenar a mulher, e além disso, julgar a Cristo e condenar a Cristo também. E agora nós vamos ver a intimidade de Cristo. Intimidade de Cristo. Versículos 10 a 11 do nosso texto. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Vai, volta para o teu marido e não peca mais. A intimidade de Cristo veio à tona. A intimidade de Cristo esclarecendo aquilo que ficou exposto publicamente. Ninguém te condenou e nem eu vou te condenar. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo veio para trazer salvação, não para condenar. Ele condenou o nosso pecado quando morreu lá na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Isso ele pagou no nosso lugar. Então não há condenação nenhuma sobre o homem, mas o homem precisa confessar, como a mulher confessou. Ela ficou na presença de Deus, de Jesus Cristo, como uma forma de mostrar o seu arrependimento. Os outros saíram de mansinho, ela não. Jesus Cristo descobriu a nudez deles e ele mostrou no relacionamento com o homem a intimidade que ele quer. A pessoa confessar o seu pecado. João 8, 32 e 36. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, essa mulher conheceu a verdade e ela foi liberta. Vai em paz e não peque mais. Então, Jesus Cristo não passou a mão em cima dessa mulher. Ele não condenou porque ele não veio para condenar, ele veio para salvá-la. E ela entendeu o plano da salvação do Senhor para a vida dela. Ela se arrependeu genuinamente. E Deus perdoa. Ah, mas ela se prostituiu. Deus perdoou. Talvez nós, na nossa visão humana, não tenhamos esse discernimento, mas o Senhor perdoa, porque pecado para o Senhor é pecado, não importa qual seja. E aí ele restaurou a comunhão dessa mulher. Nem eu te condeno, perdoou. Então os escribas e fariseus não puderam condenar nem a mulher e nem a Jesus Cristo. Jesus Cristo poderia ter condenado tanto os escribas, fariseus e o povo e a mulher, mas não, ele perdoou. E é esse o sentimento, irmãos, que nós devemos ter na nossa vida para com as pessoas incrédulas e para com o irmão em Cristo. O perdão.
Por quê? Porque nós temos o ensinamento do Senhor. Nessa passagem aqui, ele mostra o amor, por maior que seja o pecado feito por alguém contra mim, por maior o dano que seja, eu preciso perdoar. Eu não posso ser tirado para bobo, mas eu tenho que entender que muitas vezes as pessoas agem, por quê? Porque ainda estão na sua condição carnal, e eu tenho que perdoar essas pessoas, porque eu sou espiritual, eu tenho Cristo como Salvador e o Espírito de Deus que habita dentro de mim, que me dá esse discernimento que essa pessoa natural não tem. Eu preciso perdoar, por pior que seja. Vai e volta para o teu marido. Eu não te condeno. Versículo 10. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aonde está o povo? Aonde estão os escribas, os fariseus? Jesus aqui não fala o nome da mulher, mas ele nunca se refere a ela uma prostituta. Ou prostituta, por que tu? Onde é que estão teus acusadores? Não, ele trata ela com dignidade. Os homens queriam condená-la como uma prostituta, e Jesus Cristo trata ela com carinho, com afeto, porque ele queria o arrependimento. Sabia que era ela tão pecadora quanto aqueles que se achavam santos. Não fala o nome dela, mas fala a forma amorosa, carinhosa que o Senhor tratou essa mulher, perdoando o seu pecado. Então Jesus Cristo não acusou ela, apesar daqueles homens acusá-la. Assim deve ser conosco, irmãos. Nosso perdão, porque se nós rogamos a Deus perdão sobre as nossas faltas, lembra? Na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Qual ofensa? Não sei, qual seja for. Cristo aqui não está determinando que é essa aqui, mas aquela lá, não, qual seja a ofensa, perdoa. Por quê? Porque é assim que Cristo tratou esse caso aqui. E se eu quero cumprir a palavra de Deus numa situação tão terrível, olhando, eu preciso aplicar em outras áreas da minha vida. Eu não posso desmerecer. A mulher pediu perdão para aquele que poderia perdoar, porque os fariseus, os escribas e o povo queriam condená-la, mas Jesus Cristo não a condenou. Ela veio àquele que poderia. E assim, quando a palavra de Deus é pregada para aquele que não tem a Jesus Cristo como Salvador, qual seja o teu pecado, Deus quer perdoar na pessoa de Jesus Cristo. Basta se achegar a Ele, confessar: Senhor, eu quero te aceitar como Salvador, eu preciso de Ti, eu preciso que Tu transforme essa minha vida pecaminosa que eu vivo. E eu sei que só Tu, pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo que vem habitar em mim, pode me tornar uma nova criatura, digna diante de Ti e dos homens. Então, Tu precisa te arrepender. Busque aquele que pode trazer essa transformação de vida. O silêncio condenou aqueles homens. Com as suas consciências pesadas, carregadas pela iniquidade, um a um foram saindo. Somente a mulher permaneceu diante do Senhor. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Diante de quem? De Deus. Pelas obras da lei. Como queriam aqueles fariseus e escribas. Condena com base na lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque a lei era incapaz de justificar o homem diante de Deus. E os escribas e os fariseus não entenderam. Eles saíram se retirando um a um, ao invés de confessarem os seus pecados. Os líderes judeus eram tão transgressores com suas posturas, com as suas formas de julgar as coisas, quanto a mulher pega em adultério. Então a lei, ela foi um aio, ela foi um caminho para que quando Cristo chegasse, ele pudesse cumprir plenamente a vontade de Deus, morrendo na cruz. Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu como um aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. É o que aconteceu com essa mulher. Ela foi justificada porque ela colocou a sua fé em Jesus Cristo. Ninguém é capaz de guardar a lei, e ela sabia disso. Por isso que Cristo disse: vai e não peca mais. Mas Cristo perdoou o seu
pecado. Ela foi salva pela misericórdia e pela graça de Deus. A lei mostra que nós somos pecadores. Porque quando ela diz não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, ela está mostrando que nós somos pecadores e que Jesus Cristo tem poder sobre tudo isso quando nós colocamos a fé verdadeiramente nele como Salvador. Gálatas 3, 25 e 26. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, ou seja, debaixo da lei. Por quê? Todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então a fé trouxe salvação. Lá em 2 Samuel capítulo 11, 12, narra sobre o pecado de adultério de Davi com Betseba e depois a morte de Urias, o Eteu. E Deus perdoou o pecado de Davi, por quê? Porque o profeta Natã desnudou aquilo que Davi estava encobrindo. Então veja, a palavra de Deus, através do profeta Natã, tocou no coração de Davi e Davi confessou o seu pecado. Desnudou. E Davi teve o perdão de Deus. Davi confessou quando foi acusado, naquela parábola que ele fez, tu és esse homem. E ele aceitou o julgamento de Deus e ele confessou o pecado. E lá em 2 Samuel 12, 13, então disse Davi, eu pequei, não foi o irmão, não foi a mulher, eu pequei, Senhor. Ele não botou a culpa em Betseba, fui eu, porque eu que cobicei ela. Eu olhei ela pelo terraço aonde eu estava e ela estava se banhando e eu cobicei. Eu sou o pecador, Senhor. Eu mereço o castigo. Mas ele fez o quê? Ele suplicou a misericórdia de Deus. Primeiro confessou e suplicou a misericórdia de Deus. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, o Senhor perdoou, não vai morrer. É claro que nós sabemos a história de Davi, que ele teve consequências trágicas sobre a sua vida em razão desse pecado. Deus trouxe um juízo sobre o reino de Davi, sobre o povo, sobre Davi, em razão do seu pecado. Mas ele escreve o Salmo 51 com uma confissão diante de Deus desse pecado. Ele lá descreve e suplica o perdão de Deus. Ele roga que Deus renove um espírito reto. Ou seja, Senhor, eu a partir daqui não quero mais cometer esse tipo de torpeza diante de Ti. Ele demonstrou arrependimento. E ele diz lá nos versículos 7 a 10 do capítulo 51 de Salmos, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a postura, irmãos, correta de um crente em Cristo Jesus quando peca. Reconhecer o pecado, confessar, restabelecer a comunhão com Deus e pedir para que Deus, a partir dali, não permita mais que nós caiamos nesse tipo de pecado, nesse tipo de conduta, para que a comunhão com o Senhor não seja quebrada. Mas isso passa por um coração arrependido. Versículo 17 do capítulo 51 de Salmos. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus está pronto, irmãos, como estava pronto aqui Jesus Cristo, a perdoar essa mulher que teve esse ato de prostituição. Está pronto a perdoar qual seja o pecado que tu possa ter, seja para confessar, abandonar, restabelecer a comunhão como um salvo em Cristo Jesus, ou aquele que ainda não crê em Cristo como Salvador, confessar o seu pecado para ter a salvação. Versículo 11 do nosso texto. Vá e não peque mais. O pecador não pode sair de mansinho quando ouve a palavra de Deus. A mulher ouviu a palavra e se arrependeu. Qual a tua condição, qual a minha condição ouvindo a pregação da palavra de Deus nessa noite? Aquele que nos assiste pela internet. Qual a tua condição? Vai sair de mansinho? Vai sair talvez de costa para que ninguém veja que tu está saindo para te não confessar o pecado? Ou a palavra de Deus está desnudando
esse pecado está trazendo o desvendar da tua intimidade. Qual a tua condição? Cristo perdoou a mulher e disse, vai e não peca mais. Não deu direito de continuar pecando. Eu te perdoo, mas abandona esse pecado. Não peca mais. O desvendar da intimidade, a intimidade da mulher que estava no pecado do adultério, a intimidade dos escribas e fariseus e do povo que queriam julgar e condenar a mulher, além de acusarem a Cristo, e a intimidade de Cristo. Não condenou a mulher, mas perdoou-a. Cristo deseja também fazer a mesma coisa nessa noite, na minha, na tua vida, seja salvo, seja incrédulo. João 8, 15 e 16. João 8, 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. Então Cristo não veio julgar, ele veio salvar. Como? Pelo poder da pregação da palavra. Então aquele que nos assiste pela internet, que não tenha Cristo como Salvador, precisa pensar na tua condição. O nosso convite é para que tu possa refletir sobre a tua situação diante de Deus e que tu possa reconhecer a Cristo como Salvador, receber Jesus Cristo. Não desligue, talvez, a mensagem de mansinho e saia para as tuas coisas. Pense naquilo que está sendo dito e pregado. Se arrependa. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Ele é capaz disso. E Ele está pronto para te receber. Então o meu apelo é para que tu possa confessar diante de Deus, diante dos homens e ter uma vida transformada. Nos procurem pela rede social, nos procure pelo WhatsApp, pelo Facebook. De alguma forma nós te mostraremos na palavra de Deus como tu pode ter um viver com a misericórdia, com a graça de Deus. Uma vida transformada por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz pelos teus pecados. E pelo aquilo que Ele quer representar na tua vida quando tu aceita a Ele como Salvador. Não importa a tua condição, seja qual for. Primeiro, confesse que precisa de Jesus Cristo. Nos procure. E para nós salvos em Cristo Jesus, não deite em berço esplêndido porque tu és salvo. Não te fies que tu tem o teu nome inscrito no livro da vida e isso é suficiente. E a partir daí tu vai poder pecar, vai poder fazer o que bem entende com a tua vida. Não te fies nisso. Talvez eu não vá te acusar, talvez um outro irmão não vai te acusar. Mas o Espírito de Deus que habita no teu coração não vai te deixar tranquilo. Ele vai te movimentar para que tu possa reconhecer teu pecado, abandonar. Não seja um hipócrita como esses fariseus, como esses escribas, deixando de confessar o teu pecado, se achando mais santo talvez do que um irmão que vive em pecado e que teu pecado não seja um pecado que possa te condenar diante de Deus. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida que deseja ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra, para que as pessoas que vivem sem esperança possam aceitar Jesus Cristo como Salvador pela nossa fala, pela palavra que pregamos e pelo nosso caminhar nesse mundo. Que Deus possa, pela sua palavra, receber honra e glória. Amém, irmãos?